A doença de Alzheimer a gente usa os mesmos remédios de 25 anos atrás. Os que foram aprovados agora recentemente são remédios para utilizados numa fase muito inicial, custa mais de $30 mil por ano, são agressivos, geram problemas. Então hoje nós estamos trabalhando na farmácia, nós temos remédio que eles estão lá há mais de 20 anos, tá certo? Só que o que é novo na doença de Alzheimer é isso, a neuroestimulação. Seja de qualquer forma, ela muda a história da doença de Alzheimer. Muda, mas não significa que acaba. Sim. A doença de Alzheimer, ela é progressiva e reversível. Progressiva e reversível, nós temos que pôr isso na cabeça. Mas o estímulo neurocognitivo, ele muda a história. Então, desde atividades de sensibilidade, atividade física muda, atividades de treinamento. Agora, o que nós temos que fazer é saber oferecer esse menu, esse portfólio de coisas. Sim. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo, e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Ô, doutor, eu acho que uma das principais dificuldades que os familiares têm, e eu me incluo nisso, né, nessa questão do Alzheimer, é tentar manter esse idoso ativo. Porque, por exemplo, aqui em Londrina nós temos o Instituto Não Me Esqueça. Se eu não me engano, o senhor já palestrou lá, né? Sim, eu sou um dos fundadores do Instituto Não Me Esqueça. Então. O Instituto Não Me Esqueça começou aí a gente começou, o que nós vamos fazer para esse pessoal do Alzheimer, para quem cuida, né? E começou, hoje é um exemplo de atividades que a gente tem no Brasil. É uma coisa fantástica, o Instituto Não Me Esqueça. Sim, lá é fantástico mesmo. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte: como eu consigo, não digo convencer, mas tentar estimular esse idoso a praticar atividades que meio que, não sei se é correto falar que retardam, meio que prolongam um pouco ali a evolução da doença, né? Porque, assim, minha avó frequentava ali o Instituto Não Me Esqueça, levava ela lá, tudo. Só que chega uma hora que o idoso, ele acha que ele tá bem. Sim, ele fala pra todo mundo que tá bem, entendeu? Sim, sim. E aí ela fala, eu não vou lá. Vou lá fazer o quê? Vou lá ficar dançando, tocando violão? Eu falei, vó, mas precisa, tal, não sei o quê, mas na cabeça dela tá tudo certo. Primeiro que é uma coisa assim, é muito importante isso que você tá colocando, né? Primeiro, a gente tem que estar convencido de que essas coisas fazem diferença. A doença de Alzheimer a gente usa os mesmos remédios de 25 anos atrás. Os que foram aprovados agora recentemente são remédios para utilizados numa fase muito inicial, custa mais de $30 mil por ano, são agressivos, geram problemas. Então hoje nós estamos trabalhando na farmácia, nós temos remédio que eles estão lá há mais de 20 anos, tá certo? Só que o que é novo na doença de Alzheimer é isso, a neuroestimulação. Seja de qualquer forma, ela muda a história da doença de Alzheimer. Muda, mas não significa que acaba. Sim. A doença de Alzheimer, ela é progressiva e reversível. Progressiva e reversível, nós temos que pôr isso na cabeça. Mas o estímulo neurocognitivo, ele muda a história. Então, desde atividades de sensibilidade, atividade física muda, atividades de treinamento. Agora, o que nós temos que fazer é saber oferecer esse menu, esse portfólio de coisas, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer, assim, para explicar para o paciente, é o seguinte, nós temos 10 fiozinhos na cabeça, tá certo? Tem 3 que estão doentes, tá bom? Para esses 3, nós estamos dando uns remédios que mais ou menos vão deixar eles menos doentes, mas não vão curar. O que nós temos que fazer? Nós temos que usar esses 7 fiozinhos bons e dar serviço para eles. Porque quando eu não uso o fiozinho da cabeça, o que ele faz? Ele murcha. Eu preciso estimular. Então, quando eu tenho contato com as pessoas, eu melhoro. E a gente percebeu o seguinte, isso não é importante só para quem tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Meus amigos, hoje, se você me perguntar qual é o maior fator de risco para a doença, não só física como mental, né? Se você me perguntasse 20 anos atrás, eu falaria talvez o cigarro. Talvez o cigarro. Hoje eu falaria solidão. Solidão. A solidão, a Organização Mundial da Saúde já mostrou isso. A solidão, ela impacta em várias doenças. Tanto é que o isolamento social é um grande problema. Sim. Tá certo? É um grande problema. Não só para os pacientes com doença de Alzheimer, mas para os pacientes
para ter saúde de maneira geral. Agora, o que você me pergunta, como eu fazer para estimular? Provocando. Olha, exemplos no mundo todo. Na Noruega tem o seguinte, alunos do segundo grau levam os indivíduos com Alzheimer para os museus e na segunda-feira para ter algum tipo de sensibilidade. Musicoterapia. Tem vários estudos mostrando que a utilização de música melhora a cabeça desses indivíduos. Outra coisa, um contato entre pares. Muitas vezes a sua avó talvez não tenha se identificado com os pares naquele momento, porque nós não temos tantos institutos Não Me Esqueça. Poderia ter um instituto Não Me Esqueça para quem tinha uma cognição boa para conversar, tá bem? Sim. Mas está numa fase inicial, a outra para a fase avançada. Você está entendendo? Então isso é um grande desafio, isso que a gente tem, tá certo? Da gente estar provocando essas atividades e é um segredo isso. Por isso que a gente se preocupa tanto em orientar os indivíduos, os cuidadores e os familiares. É engraçado a questão da solidão que você falou, porque uma coisa engraçada que nós reparamos na minha avó é o quão ela se tornou dependente do meu avô. Então, por exemplo, às vezes a gente quer buscar ela para levar em casa para ela dar um sosseguinho pro meu avô, não é uma boa ideia, porque ela fica perdida nos locais quando meu avô não está. Então, por exemplo, se minha avó estiver aqui na mesa com a gente e o meu avô tá do lado dela, eu falo, ô, vó, o que você comeu hoje no almoço? Ela para assim e já olha pro meu avô. Meu avô virou meio que o ponto de referência dela, sabe? Então, acho que... Isso porque é uma doença interessante. Ó. O que acontece com a doença de Alzheimer? Ela tem uma produção de uma proteína chamada beta-amiloide, que a gente produz, né? Tem beta-amiloide no seu cérebro, mas ela fica fora da célula e fica como se fosse uma cicatriz. Ela começa num local que chama hipocampo, que é da memória, da cognição, tá bem? E depois ela vai se estendendo. Qual é o último local que ela vai chegar? Na parte da sensibilidade. Então, por exemplo, a figura afetiva de segurança do seu avô para sua avó, ela vai se manter sempre. Muitas vezes ela até não sabe falar o nome dele mais. Chama o nome dele por irmão que tinha ou pelo pai dela, mas ela sabe que é ele. Ela sabe que é ele, que é aquela velha história, né? Puxa vida, mas a minha avó não sabe mais quem eu sou. Mas você sabe quem é ela, tá certo? Então, a gente não pode desperdiçar essa sensibilidade. Eu costumo dizer que o paciente com Alzheimer, ele tem uma porta, ele tá fechado para tudo. É difícil ele aprender uma coisa nova. Qual é a porta aberta? A sensibilidade. As atividades sensitivas, elas fazem a abertura dessa porta. E é por ela que a gente tem que entrar. Então, por exemplo, na hora que você vai pega uma fotografia, pega um álbum de fotografia para mostrar para ela, fala mais do avô, fala mais de criança, quer dizer, usa a sensibilidade como uma porta de entrada. Sensibilidade, quando você diz, você quer dizer algo que cause sentimento na pessoa. Isso, algo psicoafetivo, exatamente. A sensibilidade, exatamente, porque a sensibilidade de dor também é uma outra coisa, mas a sensibilidade de afeto mesmo. Entendi. Tá certo? Então, você veja que esse é a grande ferramenta para você acessar esse indivíduo. É a grande ferramenta. E o que a gente fica procurando, vamos dar remédio. Por isso que não adianta só dar remédio para acalmar. Sim. Né? Quer dizer, não sei se vocês têm filhos, mas quando o filho chora muito no meio da noite, ninguém acha um remédio para acalmar e ninguém tranca ele no quarto. A gente pega e dá colo, dá carinho, abraça, porque esta é o jeito de a gente acessar esse comportamento, essa mente. E você puxou essa questão de medicamento e tal, e eu queria, assim, até... O meu avô, ele teve, antes de falecer, ele teve Alzheimer, né? Acho que a gente ficou um período ali, acho que de uns... Vou chutar porque eu não tenho exatidão, mas acho que uns 8 anos antes dele falecer com a doença, né? Tinha cuidador e tal. E sempre tinha a questão do medicamento, assim, vamos trocar o medicamento. E sempre parecia que quando trocava, dava aquele gás diferente, que parecia que a doença regredia. Mas não, né? Na verdade, não regride. Sei lá, às vezes ele não lembrava do meu pai, e aí quando trocava o medicamento, ele começava a lembrar naquele momento. Sim. E aí voltava na rotina, o medicamento ia tomando todo dia e regredia normalmente, né? Voltava ao que era antes. Por que tinha essas questões com o medicamento e como que tá hoje em dia, né? Então, porque o medicamento, o que é, né? Eu não falei para vocês da proteína beta-amiloide e da proteína tau lá no cérebro. A gente não mexia nessa proteína.
que a gente faz? Esses remédios que a gente usa há 25 anos, que é o remédio que todo dia eu prescrevo, eles estimulam a comunicação de um neurônio para o outro. Então, quando eu mudo a dosagem ou mudo de remédio, eu dou um bust ali, eu dou uma pegada ali. E para alguns pacientes funciona, mas depois ele se equilibra. É mais ou menos como o tratamento da depressão, tá certo? Esses remédios, o donanemab e agora o lecanemab, eles são medicamentos diferentes. Esses que foram aprovados há 2 anos, mais ou menos, 3 anos nos Estados Unidos e há 1 ano no Brasil. Ele vai lá no cérebro e arranca a proteína beta-amiloide. Só que não sai de graça essa arrancada, né? Ele arranca mesmo, então ele aumenta muito o sangramento, ele é muito difícil. O que a gente tem visto nesses remédios? Eles atrasam em torno de 6 meses só, apenas. No uso de 3 anos, eles atrasam 6 meses essa doença. Então ainda é muito pouco para isso. Mas ele representa uma grande revolução na proposta do medicamento, do tratamento. Porque, de um lado, a gente só dava uma estimulada e agora a gente está tentando mudar a causa natural. Então, pode ser que daqui a 3, 4 anos a gente tenha medicamentos mais seguros, mais baratos e que a gente conheça melhor esses medicamentos. Então, isso que você falou é uma coisa importante. Mas eu vou insistir com vocês. Olha, eu estou... Há mais de 35 anos eu estudo a doença de Alzheimer, porque eu só não estudei a doença de Alzheimer nos primeiros 4, 5 anos de formado. Depois eu estudei o tempo inteiro, né? O que é novo, o que é desafiador, o que é transformador são as coisas que não vêm da farmácia. Entendeu? É o que não vem da farmácia. É o jeito de cuidar, é o jeito de alimentar, é o jeito de estimular, o jeito de cuidar. É impressionante. É gente que passa, quando tem um tipo de cuidador, tá de um tipo de comportamento e muda o cuidador, interfere no comportamento. Você veja o exemplo do seu avô, o quanto que ele consegue calibrar esse comportamento, né? Então, é nesse caminho.